Vamos unir os nossos corações ao coração de Jesus para fazermos a prece de abertura, rogando ao nosso Pai amado, ao nosso Mestre Jesus, que nos oriente, que esteja ao nosso lado, juntamente com o nosso mentor espiritual, nosso anjo guardião, para que possamos ter uma reunião gostosa e entendível. Que Deus, nosso Pai, esteja aqui, sempre, nos protegendo, nos amparando. Jesus, o nosso Mestre, derramando as suas bênçãos, a sua luz sobre todos nós. Que cada um de vocês receba em seus corações essa leitura de hoje, essa explicação, e que possamos não só guardá-la, mas que possamos passar para frente, que possamos ensinar também um pouco as pessoas que não estão nesse entendimento. Agradecemos a todos os presentes, pedindo a Deus que cada um no seu lar pense que tudo vai melhorar, porque a fé e a esperança é o que nos acompanha e que nos dá a força para mais um dia, agradecendo a Deus pelo nosso dia, pela nossa vida, por esse ar que respiramos. Senhor, muito obrigada. Obrigado a essa casa, o Senji, que nos acolhe com tanto carinho e que nos ensinou tanto que possamos cada vez mais estar aprendendo para poder termos uma vida melhor, para sermos pessoas melhores. Obrigado, Senhor, mais uma vez, rogamos as suas bênçãos para que essa noite seja calma, tranquila e de bom entendimento. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de luz e amor, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, livrando-nos de todo mal. Que assim seja. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Bem-vinda, Cláudia. Foi de propósito que eu matei todo mundo do coração e entrei 3 minutos antes de começar. Mas eu amo vocês. Eu sei que vocês sabem que eu atraso, mas eu não falho. Por enquanto. Hoje nos coube o estudo do Evangelho do capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita. O item 7 e 8, que é convidar os pobres e os estropiados. E ele começa citando Lucas, do capítulo 12, capítulo 14, versículo de 12 a 15. E eu fui ver no Evangelho como começa essa parte do capítulo 14 de Lucas. E na tradução do Haroldo, o tema é humildade e hospitalidade. E é aquela passagem que Jesus foi convidado para ir à casa de um fariseu, e lá ele começou a reparar que as pessoas chegavam e sempre pegavam os melhores lugares, e ele recomendou que se procurassem sentar no lugar mais humilde, porque assim, se chegasse alguém mais importante, ele não sofreria vergonha de ser convidado a se retirar de onde ele estava e se colocar no final, longe de todos. E aí, em seguida disso, Jesus começa dizendo essa passagem que Kardec coloca. E dizia também ao que o havia convidado. E quando ele preparasse uma ceia, um jantar, para que ele não convidasse apenas os amigos, aquelas pessoas de posses, mas que ele convidasse aqueles que não tivessem condições.
E nesse sentido, né, que ele fala isso, para que não se espere uma recompensa. E quando fala no Evangelho, né, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita, e vem justamente com essa passagem, é para que a gente não busque fazer o bem aguardando uma retribuição. Se nós temos essa possibilidade de fazer o bem, que nós tenhamos a postura de agradecer por poder fazer o bem. E Emmanuel, né, tem uma coleção que a FEB juntou todas as mensagens que Emmanuel mandou, psicografadas por Chico, na maioria delas, ou quase todas, não sei, se o Valdo teve alguma parceria nessa época, não me lembro. E nessa coleção que a FEB fez, né, o Evangelho por Emmanuel, e aí juntou, né, por Evangelho de Lucas, Cartas de Paulo e tudo mais, Joana de Ângeles fala que Emmanuel teve acesso aos originais dos evangelhos que foram escritos pelos próprios apóstolos. E que por isso ele comentou tanto assim o evangelho. E num desses livros, né, que ele tem o Evangelho por Emmanuel Lucas, ele tem algumas mensagens que foram publicadas em alguns livros ou no Reformador, e uma delas, que se chama Eles Antes, Emmanuel, que foi do Reformador de 1963, o Emmanuel faz a seguinte colocação. De certo que o divino orientador não estabelecia a desistência das relações fraternais, nem o abandono do culto às afinidades do coração. E ele vai colocando, né, considerando, porém, que a humanidade por família única. Então, Jesus sempre dando esse exemplo. Não são só os que estão próximos, mas sim a nossa humanidade, a humanidade toda, o planeta inteiro. Nós todos estamos, se tem falado muito, né, no mesmo mar, mas em barcos diferentes. Mas todos estamos inseridos no planeta Terra, então todos são nossos irmãos, nem que seja de caminhada, né? E aí Emmanuel fala justamente isso, né? Que a proposta de Jesus é que a gente ampliasse essa concepção, né? De não só chamar aqueles que estão ao nosso lado. E aí ele vai trazendo assim, nas celebrações de alegria é inútil convocar entes amados, porque esses já fazem parte do nosso dia a dia. Então ele sugere que a gente tem que recordar daqueles que estão no mundo, mas com algemas das privações. Para que a gente possa partilhar com ele a vantagem que nós temos. E tem gente que não tem, às vezes, nem o pão, ok. Mas tem a inteligência. E muitas vezes é bem melhor você sentar numa roda em que todos pensam igual, em que todos comungam até mesmo da mesma religião, e com eles falar do evangelho é muito bom. Mas e aqueles que desconhecem o evangelho? Que estão numa condição um pouco menos favorecida que a nossa, não que Deus não os ame, não que Jesus não olhe por eles, mas porque eles não têm este olhar para com Deus ou para com Jesus. Nesse texto de Emmanuel, ele fala assim: se exerces autoridade, é natural que você queira conviver com aquelas pessoas, companheiros honestos que te apoiem nessa jornada. Aí ele fala assim:
Antes deles, no entanto, pensa no amparo que deves a todos os que padecem aflição e injustiça. Quantas vezes a gente vê uma injustiça e se cala? Uma brincadeira mal colocada e a gente se cala. Uma palavra ofensiva e a gente se cala. Ele fala também o seguinte: obtivesses merecimentos sociais elevados, e aí ele fala de título, competência, apreço de trabalho ou estudo, é natural que você queira conviver neste meio que você conquistou. Mas a proposta de Emmanuel é, antes deles, contudo, atende à cooperação em favor dos que jazem cansados nas provações sem remédio. Se temos alguma vantagem social, por que não revertê-la para aqueles que realmente precisam? Emmanuel fala, se desfrutas extensa possibilidade econômica, na qual é compreensível te devotes a obsequiar os amigos do teu nível doméstico, antes deles, todavia, socorre os que esmorecem de fadiga e penúria, para quem muitas vezes a felicidade reside num sorriso amistoso ou num pedaço de pão. Muitas vezes aquele lanche que a gente paga para uma criança traz muito mais felicidade do que comungar com aqueles que têm além do suficiente e não consegue reconhecer a necessidade do irmão que caminha ao lado. Emmanuel fala assim, amealhaste conhecimento, e conhecimento é uma coisa que a gente consegue se dedicando muito, requer tempo, né? E nos tesouros culturais que adquiriste, é justo te aprazas nos torneios verbais de salão, enriquecendo o cérebro dos ouvintes que te respiram as normas superiores. Antes deles, porém, divide a luz que te clareia o mundo mental com os irmãos do caminho que se debatem ainda na noite da ignorância. E todas essas propostas que Emmanuel vai fazendo no texto, existe a proposta material, mas existe também a proposta moral, a proposta cristã. Porque todo aquele que conhece o Cristo, ele já tem condições de dividir o que tem. E mesmo se o que ele tiver é só um sorriso, que ele possa dividir esse sorriso. Porque hoje em dia, as pessoas precisam desse sorriso. E se você encontra com alguém na rua, você é obrigado a estar de máscara. Fazer uma chamada de vídeo para um amigo. Todo silêncio pode esconder uma grande necessidade. E qual é a condição que está aquela pessoa e qual é a caridade que nós podemos fazer? Todos nós que já conhecemos pelo menos 15 minutos do Evangelho, sabemos que a gente tem que fazer o bem. E eu não digo que isso é uma questão só do espírita, isso é uma questão de qualquer um que se diga cristão. O espírita é um pouco mais, porque ele entende melhor
Kardec vem nos trazer de uma maneira mais clara tudo aquilo que ficou obscuro quando Jesus nos disse. Mas cabe a nós fazer além das nossas forças. Como o próprio Evangelho diz, nós seremos cobrados pelo mal que causamos quando nos omitimos de fazer o bem. E Kardec, ele explica muito bem, né, o que Jesus fala, que não é um absurdo quando ele fala para você chamar aquele que está numa condição inferior à sua e não conviver só com aqueles a quem você tem afinidade. Porque muitas das vezes é aquele convite que você fez que pode mudar a vida de alguém, a situação de alguém. E sempre levar uma palavra amiga. Fazer do nosso falar sim, sim, não, não, como Jesus nos ensinou. Mas levando sempre o evangelho com a gente. O pensamento de Jesus, ele vai muito além do que a gente até entende, porque se você for ver o contexto de uma ceia naquela época, para Jesus era muito importante, tanto que a despedida dele foi uma ceia. E os apóstolos que ele chamou não eram ricos. E se Jesus ensinou que a gente deve amar o inimigo, quem dirá aqueles que estão numa condição diferente da nossa? E se a gente for olhar direitinho, não com os olhos físicos, mas olhar com os olhos da alma, quem de nós não está pobre e estropiado? Quem de nós vivemos o evangelho no limite das nossas forças? Teve uma palestra do Peixinho, que o Peixinho tem umas ideias assim que acompanhar o raciocínio dele é complicado. Peixinho da Federação Espírita Brasileira. E aí eu acabei vendo uma mensagem que eu mandei para uma pessoa de uma das palestras que eu assisti, e ele falou uma frase que foi, meu Deus, além de médico, o cara é filósofo. E quando ele fala das nossas, ele estava falando das nossas potencialidades. E ele disse, você podia ser mar, mas não passou de fonte. E é aí que está a grande questão. Muitos de nós buscam uma felicidade. Mas será que essa felicidade não é fazer o bem para o próximo? Não esperando que a pessoa fale muito obrigado, te agradeça, mas efetivamente fazer algo com que aquela pessoa possa tomar o direcionamento diferente do que ele já tomou até hoje? Mostrar, como Jesus disse, a outra face, mas não a outra face, falando, ó, bate aqui agora. E sim a face do amor e do bem, chamando, mesmo que aquela pessoa esteja errada, estropiada, suja, para perto da gente, para que a gente possa mostrar para ela o que é realmente o Evangelho? O que será que Jesus espera que nós façamos com aqueles que não estão na mesma condição que a gente?
Eu não vou responder, que eu não sou Jesus. Então, cabe a cada um de nós nos avaliarmos. Até onde eu acolho aquele que não está no mesmo patamar que eu me julgo estar. Porque, de verdade, se estamos na Terra, todos temos muito a aprender. E aí é como o samaritano, que ajudou, fez tudo o que pôde, preparou, acolheu e seguiu o seu caminho. E Jesus não falou que ele voltou lá atrás para saber se o cara estava bem, o que ele fez, se ele melhorou, se ele agora não estava mais correndo risco. Ele seguiu o caminho dele. Mas ele com certeza mudou a vida daquele que ele socorreu. Hoje nós somos os samaritanos modernos. E o quanto nós estamos auxiliando e mudando a vida dos outros para melhor. Questionamentos que a gente tem que levar para o nosso travesseiro. E que os bons espíritos estejam sempre conosco, nos orientando, para que nós possamos olhar aqueles que estão ao nosso lado, não só a nossa família, mas principalmente aqueles que hoje mais precisam de uma palavra amiga, como nosso igual, como nosso irmão, e convidá-los para a nossa ceia. Não digo ceia física, mas principalmente o banquete espiritual que o Evangelho nos traz. Amo vocês. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Cláudia. Muita coisa para pensar. Muita coisa para a gente refletir aí. Muito bom. Então, convido alguém que, porventura, queira fazer a prece de encerramento e as vibrações. Aproveita já da paz. É só um, tá? Não precisa ser todo mundo, não. Vamos lá, eu faço, vai. Falando para todo mundo. Lembra, Cláudia, lembra do caderninho. Sim, senhora. Que possamos mais uma vez nos unir em pensamento, em energia e coração. Elevando essa energia até o mais alto para que se possa se formar uma cúpula de luz que vai envolvendo todos os lares de vocês, nos ligando numa corrente fluídica ao nosso natalício de Jesus, para que possamos com essas energias envolver a todos aqueles que hoje sofrem pela dor física ou moral, rogando a Deus nosso Pai a sua misericórdia, sem derrogar as suas leis. Que esses bons espíritos que caminham conosco possam levar as boas energias para todos aqueles que estão na nossa caixinha de vibrações, no caderno de vibração, e aqueles que no momento nos vêm à memória, que todos possam receber o lenitivo das suas dores físicas e morais. E humildemente, Pai, pedimos a permissão para vibrar por nós mesmos. Que possamos ser as cartas vivas do Evangelho todos os dias, em todos os momentos, vencendo as nossas más tendências, nos transformando a cada dia em pessoas melhores, auxiliando na seara do Mestre, cada vez mais,
com espírito de amor e de trabalho, perdoando e acolhendo todo aquele que necessita. Agradecemos por todas as bênçãos e oportunidades que recebemos e que possamos multiplicar no trabalho do bem a todo instante. Com a graça de Deus, nós pedimos a permissão para encerrar este evangelho. Que assim seja. Amo vocês. Obrigada.